E depois disso tudo correu bem. Eu tô aqui na minha sala, lá no leito total. Identificar, né? Foi me examinar, ele mesmo próprio me examinou e indicou para mim a cesariana que eu precisava, nem eu sabia. E depois disso correu tudo bem. Então, ótimo. Se eu pudesse ir para casa agora, tá aí.